A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida e Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, estamos mais uma vez com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Esse programa que eu criei em 2017 para a gente conhecer um pouco da história da vida das pessoas e para também fazer com aqueles que nos ouvem pelo rádio, nos assistem através das redes sociais, um pouco da história da vida das pessoas. O nosso Papo na Varanda de hoje é o do número 384. São 384 famílias de toda a região que nós visitamos e cada um contou um pouco da sua história. Claro que nem tudo a gente pode contar porque são 40 minutos de histórias, então as pessoas fazem um resumo de um pouco da sua vida. Gravamos numa tarde de quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, em Renascença, na praça, aqui em Renascença. Como é que é o nome dessa praça aqui? Ivaldino Gobi. Oi? Ivaldino Gobi. Praça Ivaldino Gobi, aqui em Renascença, né? E o nosso Papo na Varanda está indo para o ar nesse dia 14 de março, nessa sexta-feira, e nesse dia 15 de março, nesse sábado. Tem o apoio do Jornal do Beltrão. Você pode ter o Jornal do Beltrão em sua casa de terça a sábado, com todas as informações, né, da nossa região. E também o apoio da Foto Arte, que nos presenteia com uma foto, né, para que a gente possa fazer um presente para o nosso entrevistado. Colecione os bons momentos da sua vida com a Foto Arte. Você tem foto no celular, você tem fotos antigas, quer recondicionar? Vá até a Foto Arte na Rua Maringá ou ligue 9923 3096. Bom, eu vou conversar aqui em Renascença com o professor Darcy Antônio Pace. É italiano? Pace é italiano, quer italiano? dizer... É italiano. Italiano? Pace quer dizer paz. É latim, paz. Paz, olha que sobrenome bonito, então. O seu Pate nasceu no dia 11 de setembro de 48, tem 76 anos, casado com a dona Noeli Terezinha Cavalli, né? 2 filhos, a Nádia, que mora aqui em Renascença, e também o André. Ele tem 2 netos. Olha só, faz 72 anos que ele mora nessa terra abençoada por Deus, que é Renascença. Mas o senhor nasceu aonde, professor Darcy? Eu sou natural do distrito de Ouro, município de Capinzal, Santa Catarina. Ouro, conheço Ouro. Murro para todo lado lá. Aliás, o nome Ouro... Tem o rio que passa no meio ali, né? O Rio do Peixe. Aliás, o nome de Ouro vem dos trigais. Quando os pioneiros vieram trabalhar ali, as colinas, os morros, ficavam dourados na época que o trigo estava amadurecendo. Olha só, por isso, Ouro, já estive lá, tem um Lazaroto que é padre, que é frei, lá em Ouro, e esse ano nós vamos fazer o encontro da família Lazaroto, bem perto ali daquela região. Muitos irmãos, seus pais, seu Juventino e Dona Rovalina, família muito grande, professor Darcy? A família do meu pai, eles eram em 3, mas um morreu ao nascer, 12. E da minha mãe, se eu não me falo, é 9. E eu sou o único homem de 5, 4 irmãs e eu homem. Mais velho, mais novo? O mais velho da casa. O mais velho da casa. O resto são 4 irmãs mais novas. Bom, o senhor nasceu lá em Ouro, o senhor foi para a escola lá ou não? Não, eu vim de lá com 4 anos. 4 anos. E por que vieram aqui para a Renascença? A família Patti, ela os meus bisavós eram italianos. Eles vieram da Itália e se estabeleceram numa das colônias da época do fim do Império, em Antônio Prado. E aí nasceu um homem, eles tinham 2 filhas, nasceu um filho que deram o nome de Marino, e esse Marino vai ser meu avô. E nessa época, se você estudar a história gaúcha, vai acontecer o seguinte: quando vieram esses italianos trabalhar no Brasil, o governo deu um pedaço de terra que não era muito grande. Eles iam meia colônia, no caso 5 alqueires ou 10 alqueires de terra. Mas já na primeira geração, isso aí as famílias eram muito numerosas, eram 10, 12 filhos. Já na terceira geração começou a faltar
terras para cultivar. Então eles foram ocupando o resto do Rio Grande e acabaram vindo para o oeste catarinense, etc. Então meu avô, ele veio quando tinha 17 anos, veio trabalhar na estrada de ferro, no início do século passado. Veio trabalhar na Brasil Highway Company, que fez a estrada de ferro do Itararé até Santa Maria. E essa companhia ganhava alguns quilômetros de terra ao lado da ferrovia, como pagamento do trabalho. Tanto é que a história da Citra aqui está intimamente ligada às terras que o governo não deu, né? E depois foi dado, e daí veio a Citra, mas esse é outro assunto. E daí meu avô tinha só um pedacinho de terra lá em Antônio Prado, ele comprou para ele e para duas irmãs, que já eram casadas, uma já era viúva, terras nessa região de Capinzal. E vieram a residir ali em 1913. Tá, aí nasceu toda a familiagem, e na época da guerra, a Segunda Guerra Mundial, o meu pai foi convocado, porque ele era cabo, ficou entre o tempo de serviço e mais o tempo de reservista, convocado, ele ficou 5 anos no quartel. E um irmão dele, nesse tempo, saiu de lá de Santa Catarina e veio morar aqui, hoje, onde é o município de Bom Sucesso, na divisa com Renascença, aí perto do Canela. E quando terminou a guerra, meu pai veio passear para cá, e aqui as terras eram mais baratas, e como a família era numerosa, esse irmão que indicou, aí vocês veem aqui, tem umas terras boas aí para vocês. Naquele tempo pensavam mais em terra fértil, não era planície, né? Além disso, aqui na região de Bom Sucesso, havia daquela região de Capinzal, Joaçaba, ali de perto, havia já por exemplo, as famílias Zanotto, Geme, Jacomini, Esfógia, essa gente já tinha vindo morar ali pelo início da década de 40, diria eu. Daí minha família veio em 52. E o senhor veio para cá com 4 anos, e daí? Hoje o senhor foi professor já, e o senhor ia estudar onde, professor Darcy? Aqui, quando eu fui na aula, casualmente o colégio era aqui onde nós estamos, na praça, no canto. Mas não da praça aqui? Praça Ivaldino Gobi. Praça? Ivaldino Gobi. Essa praça tem nome de Ivaldino Gobi em função do prefeito, que morreu desastrado. Aqui de Renascença? Ele morreu em 1978. Morreu desastrado em Nacelo Santana, bateu o Fuca, morreu ele, a esposa dele é empregada. Eles tinham uma loja em Clevelândia e ele tinha uma loja aqui, ele ia indo lá cuidar, né? Ele era prefeito aqui. Daí a praça aqui chamava-se Marechal Deodoro da Fonseca. Daí as ruas aqui da cidade, todas elas, as primeiras, levam o nome de presidentes da República. E a praça chamava-se Marechal Deodoro, né? O Marechal Deodoro foi o fundador da República Brasileira. Daí, na época, eu era vereador, inclusive, na época. Nós mudamos o nome em homenagem ao prefeito. Tem o busto dele aí na praça. Olha. Então, eu estudei aqui nessa praça, havia uma escola. Havia uma escola que tinha uma professora de manhã e uma de tarde. A minha primeira professora foi a Iria Buzácaro. Eles chamavam na época normal regional. Tinha estudado em... Acho que, se eu não me engano, Clevelândia. Clevelândia já era mais adiantado, né? É a mãe do Sudoeste aí, né? A avó que seja. O senhor me falou que foi vereador. Em que ano o senhor foi vereador aqui? Eu fui vereador durante 2 gestões. Na gestão que foi prefeito, em 2 gestões eu passei 4 prefeitos. Olha só. Na primeira gestão que assumimos em 70 não vou recordar direito, 72, por aí. Eu fiz contabilidade em Beltrão, na segunda turma, e nós nos formamos em 71. Em 72 eu assumi como vereador, aí o prefeito morreu de câncer, daí assumiu o vice. Daí na outra eu me reelegi vereador, aí o prefeito era o Gobi, que morreu desastrado, e assumiu o vice dele, o Valério Toscano. Aí assim, na segunda gestão o governo prorrogou, o mandato foi 6 anos. Então eu em 2 gestões
Fiquei 10 anos de vereador e passei 4 prefeitos, né? E infelizmente, né? Porque aconteceu. Pois é, 10 anos de vereador. O trabalho na época não tinha subsídio, né? Não é que nem hoje, que tem diária, tem subsídio, não existia nada disso. A Câmara era por aqui mesmo, por perto aqui, a Prefeitura? A Prefeitura é ali onde está o posto de saúde agora. Fizeram a parte nova. Era a primeira Prefeitura nossa, era perto do posto de gasolina, era uma casa do primeiro prefeito, porque não tinha nada, né? Exato. E daí a segunda prefeitura foi feita na gestão do falecido Guilherme Zanini, e eu não esqueço, era uma casa de madeira grande, era um estilo mais ou menos, o Estado dava o dinheiro, era um estilo mais ou menos eu acho que eu ouvi outra igual em Inés Marque depois. Aqui não foi preservado aqui porque o espaço é muito exíguo e eles precisavam muito para fazer a farmácia, daí tiraram. Era de madeira e quem fazia era um empreiteiro do estado o Alaor Prata Martins, que construía a maioria das obras públicas do Sudoeste, inclusive o colégio, o primeiro colégio de material aqui do município foi ele que construiu, né? As sessões eram semanais, como eu disse, não tinha subsídio, era um trabalho voluntário, né? Na verdade, a sessão, a prefeitura ajudava quem tinha que vir de carro, né? De carro e dava o almoço, né? O almoço na churrascaria do seu Pascoaloto, era aqui embaixo na Baixada. E não tinha subsídio. Daí isso foi depois daí, com o regime militar, já era regime militar. Os militares estabeleceram que os vereadores tinham que ser remunerados. E essa remuneração equivalia a 65%, 70% de um salário mínimo vigente na época, né? Depois, daí, com a lei da anistia, podia-se contar o tempo que você trabalhou como vereador sem subsídios, contar somava na aposentadoria. Até eu aproveitei, porque como eu corria vereador duas, 3 vezes, ganhei duas, perdi uma, e corria prefeito também não me elegi. Também foi candidato a prefeito? Mas não me elegi. Então, se tirava licença, né, do trabalho no estado, e daí esse tempo não contava para aposentadoria. Daí quando eu fui aposentar, não, está faltando tempo, daí somou essa lei, daí acabou fechando. Qual era o partido que o professor Darcy pertencia? Eu era a Arena, e no final era a PFL. Arena e PFL, então tem uma história política também aqui na Renascença, né? Uma partezinha ou menos a gente participou. Não, mesmo que não se elegeu, mas contribuiu, colocou o nome à disposição. Eu costumo dizer, eu também fui vereador por 20 anos em Ampere, prefeito também. Também uma vez não me elegi, a gente não é a gente que perde, a gente deixa de ocupar um cargo, mas tudo é experiência da vida, né, seu Darcy? Na verdade, qualquer jogo, qualquer disputa, um ganha e perde. Não tem empate fácil, né? Exato. E o senhor foi na época depois que surgiu o MDB, né? Em 82, ganharam todos os prefeitos do Sudoeste, no Paraná, Richa e companhia. O senhor passou por essa época também, né? Nessa época foi o finzinho de... Não, eu era vereador já, né? Era vereador. Me lembro que daí os municípios da fronteira depois fizeram a eleição, né? Eleição em 85. 85 a eleição, que não tinha antes, que o Richa era o nosso governador, né? Não o Beto, o José Richa. O José Richa. O José Richa, aqui no Sudoeste, os prefeitos ele fez todos. Sim. Né? Todos. Os da fronteira, ao menos todos. Né? Exato. Todos. Bom, professor Darcy, e em sala de aula? O senhor resolveu ser professor? Quantos anos de sala de aula? Eu não recordo de cabeça, mas uns quase 40 anos, por causa dessas interrupções, aí tinha que... E depois eu fiquei secretário da Educação do município, e não contava, e o tempo contava, recebia do Estado, etc., mas não contava o tempo como aposentadoria especial. Que quando eu fiz concurso no Estado para professora, as mulheres se aposentavam com 25 anos de trabalho
e os policiais militares, se eu não me engano, também. E os professores se aposentavam com 30 anos de trabalho, era aposentadoria especial. Só que daí na Constituição de 88 mudou, depois mudou e foi levando para frente. Exato. Era aqui a escola também próxima aqui, no ginásio, né? É onde está hoje Na verdade, eu estudei no ginásio Cristo Rei, que se dizia aí, que mais tarde foi transformado em ginásio estadual, né? Daí funcionou no prédio do Estado. Eu estudei ali, fui diretor e fui professor do colégio. E o senhor conheceu a dona Noeli aonde? Aqui eles tinham vindo morar um ano antes aqui, né? Eram 2 anos antes já. Daí a gente conheceu, né? Naquele tempo, o grupo de jovens de igreja, aí a aula, né? Colégio. Colégio. Porque aqui... Casou por aqui mesmo? Casei aqui. Aqui, o ginásio da época, né? Veio todos nós que estudamos, já tínhamos 16, 17, 18 anos, até 20 anos ou mais, porque não tinha onde estudar, entende? Exato. Não tinha onde estudar. Aqui a opção que se tinha de estudar era se você fosse a Francisco Beltrão. Tanto é que eu me formei em contabilidade em Beltrão em 71 e era a segunda turma, né? Era a segunda turma. Mas eu fiquei fora quase 3 anos e estudei no Colégio Marista. Curitiba. Bom, 2 filhos, a Nádia e o André, e 2 netos. Foi bem menos que dos seus pais, né? Foi mais econômico. Mas é a tendência de hoje, né? Como é que alguém daria uma vida digna para 10, 12 hoje, né? No passado, onde o camarada na colônia comprava comprava o café e o querosene e alguma coisinha, o resto produzia tudo, né? E aonde também, sempre digo assim, a ambição principalmente sendo italiano, a ambição era comprar as terras pro filho, né? Não sabia fazer outra coisa. Dava um pedaço de terra. Alguns tinham visões diferentes, né? Algumas pessoas faziam os filhos estudarem, certo? Mas a ambição era essa, então criava 10, 12 filhos e também a cultura, né? Era outra, era outra, né? Bom, professor Darcy, nós temos na mão aqui um livro aqui para quem está nos assistindo aqui, Renascença e sua história, né? Com fotos, inclusive com muitas histórias aqui, né? Prefeito, já vejo aqui o seu Geraldo Giacomini, que foi meu amigo, né? No tempo da Confrabel, ele ia muito lá na Rádio Ampere conversar conosco, o seu Geraldo. Vejo aqui o padre Lecir, Crestenhuc e tantos outros. Surgiu a ideia de escrever um pouco da história aqui, começando em 60, o Jorge Scandolara, prefeito interino. Nos fale um pouco desse trabalho que o senhor fez aqui, que ficará para sempre. Feliz de quem registra a sua história, professor. Eu sempre gostei de história. E eu ainda acho que estava estudando, apareceu aqui um professor de Curitiba, o professor Rui Cristóvão Vatschkowski. O professor Rui, ele escreveu um livro que o senhor deve conhecer, chamado Sudoeste do Paraná, Colonização e Ocupação. Esse livro eu gravei fitas com pioneiros da região. Ele estabeleceu um jeito de escrever a história baseando-se nos fatos e relatos dos pioneiros, né? Mas veja, isso foi lá em 80, então tinha muita pessoa velha ainda, pessoas vivas, né? Hoje já não tem mais. Aí, eu e o Ivo Zanini, que fomos encarregados de gravar as fitas, gratuitamente, ninguém ganhava nada, né? E daí essas fitas foram guardadas, estão guardadas, não sei se está lá na Cultura ou está lá na Secretaria de Educação, e eram fitas cassete, né? Fita cassete, Tá. E para você ter uma ideia, ninguém sabia quantos anos a fita cassete iria durar. Hoje sabemos que ela com o tempo tem problema. E daí eu consegui resgatar, eu e o Ivo fizemos, o senhor do Beltrão passou num pendrive para nós, né? Então nessas fitas
ouvindo os depoimentos das pessoas, eu já ia bolando, vou escrever alguma coisa. Então eu escrevi um pequeno livrozinho chamado Renascença, Causos e um pouco de sua história. Por que causos? Porque o passado que você tinha, um povo que não tinha televisão, raramente se tinha um rádio, né? A pessoa contavam fatos, reuniam, fazia aqueles serões, né? Que em italiano eles dizem o filó, né? Filó. E daí, muitos desses fatos a gente relatou que pode ter alguma coisa, às vezes, fantasiosa, quando fala de uma caçada de tigre, coisa assim. Aqui no fim do livro... Mas tinha tigre por aí. No caso das onças, que os caboclos diziam tigre. Nesse livro o senhor vai ver que tem esses casos no final. E eles têm um fundo de verdade, né? Tem um fundo de verdade. Então é isso que a gente baseou na história. Depois mais tarde, eu ajudei a fazer a parte histórica do álbum dos 50 anos do município. E fiz um álbum histórico dos 50 anos das Romarias Nossa Senhora Salete, do santuário nosso aqui também. Eu fiz isso aí. Então, nesse livro eu procurei relatar bastante como era a vida do passado. Agora, no próximo que eu estou começando a elaborar, já tem algumas coisas, vai ter, quero ilustrá-lo bem, por o seguinte, onde eu vou falar, por exemplo, que fala das viagens, eu quero pôr a foto de um cargueiro, os cestos, a cangalha, que hoje o povo mais novo não sabe o que é, né? Não sabe o que é um peçoeiro. Exato. E assim por diante. Cargueiro, o pessoal puxava milho na roça. Na roça, etc. Então, a bruaca para fazer as compras. Então eu vou relatar, todo o livro vai ser baseado nisso aí, por exemplo. Vai ter um capítulo dedicado ao puxirão. Puxirão. Que era eu vou começar todos os que puder, como sou professor de história, a origem de onde veio isso aí. É no tempo dos índios, era nos tempos dos jesuítas e assim por diante, né? E daí vem o relato atual. Como eu vou falar das safras de porco, estou tentando, já li vários livros, estou tentando procurar a origem. Quem é que trouxe os primeiros porcos do Brasil? Aqui, o porco selvagem brasileiro não cruza com o porco de casa, né? O nosso porco selvagem, não. O que tem por aí é o java porco, mas é o cruzamento do javali europeu com o porco de casa. O porco, o cateto e o queixada, nossa, aqui não cruza com o porco de casa. E da onde veio, por que se criava, né? E assim por diante. Então, tudo baseado nisso aí será, eu acho que, bastante ilustrado para as pessoas terem aprofundar um resgate da memória antiga, né? Sim, e eu vi no seu livro aqui muitas serrarias, a economia de Renascença no início era o ciclo da madeira, professora? Aqui a economia baseia assim, a primeira economia aqui da região, segundo as gravações que falei com as pessoas antigamente aí, era o porco. O porco e a erva mate, mas não era socada, era cancheada só. E era vendida na Argentina. A erva era vendida na Argentina. E o porco, então, era tropeado. Essas tropeadas de porco tem história, eu falei com alguns tropeiros velhos. Daqui de Renascença saía o seu Abílio Viana, contava, ele ia à União da Vitória. Por que a União da Vitória? Porque tinha estrada de ferro, né? Sim. Isso na década de 30, a estrada de ferro começou em 16, 17, acho que já tinha estrada de ferro. E daí os porcos levavam-se um mês de viagem, né? Aí outros levavam pequenos rebanhos, daí esses vendia para o consumo interno de Palmas e Clevelândia. Havia um mercado municipal onde carneava e vendia, né? E outros faziam viagens maiores, daqui iam a Jaguariaíva, lá no norte, né? Até como é que passava o rio Iguaçu, né? Que é o maior rio que nós temos. Então, a pessoa que me deu a informação dizia assim, havia uma balsa, né? E senão, para as economias, o porco nada bem, né? E daí com duas canoas
passava, pegava na orelha e ia levando pro lado lá. Se você ler alguma coisa do Jorge Braleiro, tem essas histórias, né? Ele é um pouco dessas histórias. Então, por que Jaguariaíva? Porque Jaguariaíva tinha um frigorífico da Matarazzo. Matarazzo, que é de São Paulo. Porque frigorífico? Porque na época não tinha óleo de soja, nada, né? Exato. O único óleo comestível era o azeite de oliveira, que era e é caro até hoje, né? E daí o pessoal usava banha, né? Banha depois. Tanto que isso dá a lembrar que existia uma grande rede de loja chamada Casa da Banha. Casas da Banha. Casas da Banha. Pois aí a madeira, então, toda essa serraria. Depois, na segunda... daí começou a exploração da madeira, né? Então aqui tinha... E você vai ver nesse livro aí a quantidade de serrarias que tinha nessa região aqui. Tudo Havia leis, havia lá um instituto do Acho que eu conversei com o seu Parisotto, que eu gravei um papo na varanda com o seu Parisotto, acho que eles tinham também serraria. O Parisotto já chegou aqui no fim dos Pinhais. Os Pinhais. O auge mesmo foi anterior a ele a chegar aí. Quando ele chegou, ele pegou uma boa parte de pinhais grandes ainda, mas o auge mesmo foi antes, né? E a maioria tirou a madeira, foi embora e acabou. Terminou. Ninguém mais deu bola. E sobrou aqueles funcionários que eles trouxeram, gente de fora. Como muita madeira era vendida em União da Vitória, e muitos madeireiros eram de lá, traziam pessoas não muito ligadas à sociedade daqui, né? Descendente de baiano, descendente de mineiros, etc. Porque aqui a população era a cabocla mesmo do sul e a italiana, alemã, e etc. Descendentes do sul. Essa gente acabou ficando por aí porque na serraria empregado não ganhava muito, ganhava pouco. E o pessoal levava madeira para o Rio Grande e para São Paulo também, né? Rio Grande, São Paulo e muito era exportado para a Argentina também. E inclusive teve fatos aqui de serrarias que os argentinos deram calote e não pagaram nada. Ficaram com a madeira e não pagaram. Então, assim, um livro o senhor está produzindo, o senhor está preparando um outro também? Ampliando ou é um outro livro diferenciado? É um outro livro com outros temas? Vai ser os temas de como se vivia há 70, 80 anos atrás. Aqui. Sim, e há 76 anos que o senhor está aqui. 72. 72, na revolta dos colonos, o senhor chegou a passar a mão em alguma espingarda ou o senhor só acompanhou? Para começar, eu era criança, né? 57. Sim. Era adolescente. Mas aqui Marmeleiro não teve nada, né? Não. Foi de Beltrão para frente. O senhor conhece também essa história, né? Aprofundadamente. Com livros. Aprofundadamente. E ainda lhe digo mais uma, ele tem muita fantasia e se for somar os mortos, não tem lugar no cemitério. Não morreu tanta gente assim, não, é mentira. Muito bem, né? Muito fantasiosa. Muito fantasiosa, né? Muito bem. O senhor, professor a vida inteira, o que o senhor gostaria de realizar que ainda não realizou? A montar um museu aqui no município. Montar um, viu, Maiara? Lá no Parlamento de Cultura que a Maiara cuida, tem um museu, chama-se Museu Religioso. Eu ajudei a fazer a parte histórica dele, né? Eu queria fazer um museu de como era a vida no passado, lá da década de 30, 40, 50, por aí, que eram casarões de madeira, que se lavrava tudo a boi, era tudo manual, né? Tudo manual. Então, esse é um trabalho que o senhor... Dois prefeitos foram atrás de verba e não conseguiram. Eu não sei se vou conseguir. Eu não... Hoje está mais fácil. Hoje temos o Ministério da Cultura. Eu acho que os governos estão vendo um pouco mais isso aí, inclusive depois eu quero que a Maiara fale um pouquinho desse projeto aqui. Eu acho que está mais fácil. Se tiver um bom projeto, eu acho que consegue verba, professor Daci. Acredito que sim, né? Porque tem verba para muita coisa, né? Inclusive esse livro eu peguei verba na pandemia. Daí vendi uma série de livros até tirar os custos, os gastos. E o resto depois eu distribuo. Que nem o meu, mais ou menos, que nem o meu. Vendi um pouco para comprar cadeiras de roda para o Rotary e o resto a gente vai distribuindo para os amigos, porque aqui as pessoas precisam ler, precisam conhecer um pouco da história, né, professor? É verdade.
Então, Então o sonho dele, Maiara, é o museu. é um dia. Eu não estou dizendo eu fazer um museu, então não sou um museu. Não Mas estudei pra isso. o senhor ajudar no projeto. Ajudar e até ter na cabeça o projeto. Sim. Ajudar em arrumar peças, ver a origem. Eu tenho bastante coisa em casa. Tem Né? bastante. Então, eu tenho de bonito lá na minha casa, na minha biblioteca, alguns artefatos, pedras indígenas, né? Pedras indígenas. Tem a coisa lá que eu fiz pesquisas de 12 mil anos atrás, né? Olha só. Tradição Maitá. Sim. O senhor é católico? Sou. Católico, com certeza. Tem um trabalho também aqui na comunidade, na igreja, aqui por onde o senhor passou, com certeza. Também, como vereador também, com certeza, teve uma participação na comunidade católica aqui também. Sim, a minha esposa é ministra e eu... às vezes eu vou na missa, às vezes eu gazeio a missa, mas ela me faz sair de lá a comunhão para os doentes, daí eu tenho que rezar junto, né? Aliás, faço questão de ir, né? E eu fui presidente, eu trabalhei no Conselho Pastoral quando era solteiro ainda, né? Depois fui várias vezes do Conselho Pastoral. Antes de eu ser, eu sempre lembro que não dizia o Conselho Pastoral da Matriz, dizia assim, os fabriqueiros da igreja. Esse era o nome. E os fabriqueiros indicavam os festeiros também. Exatamente. Aliás, tem alguma coisa das festas antigamente, que tem um padre que ficou 30 e poucos anos aqui, o Padre Vicente. E o Padre Vicente ficou um tempo de padre, depois ele, já velhinho, morava numa casa, ficou 8 meses na minha casa porque ele ficou doente, daí nós deixamos, ficou lá em casa conosco, depois daí um outro padre salitino acolheu ele na canônica e ele ficou aí até eles levarem ele a Curitiba para ser cuidado lá na congregação, né? Então, nessa época, o padre me ensinou fotografias que ele tirava, desfiles, etc. E disse, um dia você escreve um livro sobre isso aí. Fiz mesmo, né? O álbum do município foi feito aí. E muitos documentos que ele guardava, que eram jogados fora, precisavam jogar fora. Ele tinha uma biblioteca grande, tinha 6, 7 mil livros. A parte dela está aqui, na biblioteca, aqui na praça. Fui eu que consegui aquela biblioteca de volta. E tinha ido a Erechim, depois devolveram ela para cá. Uma parte dela, não toda. Exato. Não tem livros muito antigos, né? Tem mais valor histórico, né? Mais valor histórico. E o padre tinha documentos antigos, por exemplo, a festa da igreja da capela da linha Santa Isabel, vamos supor. O churrasco deu tanto, a bebida deu tanto. Então eu guardei aqui. Caixa. Guardei. Hoje eu faço o seguinte, foi vendido tantos quilos, então hoje a gente faz uma comparação de custos, entende? Não adianta nada o senhor conversar, o senhor tem bem mais prática que eu. O senhor entrevista alguém, o camarada ele diz assim, eu sou do tempo que o dinheiro valia, mas tem que basear o que valia, né? O que o senhor comprava com 1 quilo de porco, né? Nós temos fato aqui que o cara deu 50 pinheiros para comprar um Jeep velho. Hoje o pinheiro tu compra, né? Então, fazer uma base. Naquela festa eles venderam tanto de carne. E daí tem o dinheiro, daí era cruzeiros, né? Daí você faz o cálculo, salário mínimo da época, salário mínimo de hoje, tu tem uma noção. Então hoje, o que eu apurei dessas coisas, a maneira de ganhar dinheiro e de gastar tá bem mais fácil que na época. Mais fácil que na época. Eu perguntei se o senhor é católico nas suas orações, já que o senhor costuma gazear missas. Lá de vez em quando, mas não sempre. É bom que o senhor, né? Porque senão vai ter problema aí. Lá de vez em quando. Eu também às vezes gazeio, né? Sou presidente lá da minha comunidade também, às vezes gazeio. Mas tem um santinho especial que o senhor faz suas orações. Aqui as meninas que eu entrevistei antes, disseram que Nossa Senhora Aparecida, o senhor tem algum santinho especial? Santo Antônio. Santo Antônio. Tem o meu nome, né? Casamenteiro. Santo Antônio Casamenteiro, isso. E o senhor torce para algum time? Eu sou santista. Santista? Ainda. Por causa do Pelé? Na época, né? Na época. Na época. Eu sou corintiano.
É um bom time também. Dá umas boas brigas. As duas brigas aí. Mas não sou muito fanático, não. Não é muito fanático. Gosto, assisto, mas não sou assim, aquele que acha uma besteira do mundo o cara brigar. Não, isso é burrice. Isso aí. Tem gente que briga por política, briga por... Burrice. É burrice, a gente tem que respeitar. Viu, nossa secretária Maiara, por favor, eu quero que você venha aqui para falar um pouquinho disso que está aqui na frente. Olha, o museu até pode ser meio assim, né, professor Darcy? Pode ser um museu assim, né, ó. Olha essa casa bonita aqui, ó. A ideia minha seria assim, se for fazer um museu, construir uma casa de madeira com o porão, a casa e o sótão. E cobri-la de tabuinha. Hoje tem, na época eram lascadas, etc. Hoje você pega madeira tratada. Exato. Além de sair mais barato, não apodrece tão fácil. Exato. E daí nesse museu, digamos, o porão da casa, pôr umas pipas de vinho, o arado, a caroça, as coisas, né? E daí na casa, então, deixar, digamos, um quarto como era antigamente, com aquele colchão de palha. Exato, que tu deve ter dormido também. Dormi, sim. A cozinha... Meu pai, quando a mãe ia ganhar o nenê, ele mandava nós rasgar palha no paiol. E tirar a pontinha do sabugo, né? Pra não se machucar. É verdade. E uma cozinha, por exemplo, com aquele lavador de madeira. Exato. Sabe como é o nome? O italiano dizia il seccher. Il seccher. E coisas assim, né? E daí pôr uns básicos, né? Aliás, eu faço nas horas de... quando eu folga, eu faço, apesar de ter só 2 dedos na mão... O que aconteceu com os outros? Eu peguei aqui, bem ali assim, tinha uma fábrica, fui tirar umas ripas pro colégio, nem era funcionário, e a máquina pegou na mão. Olha só. Tá, eu faço cabos de faca, eu pego uma lâmina velha, eu recorto, monto, e tem um pouquinho de habilidade. Então eu fiz agora pro livro, por exemplo, quando eu vou contar a história no livro, as caçadas de tigre do caboclo, né? Eu vou pôr a foto de uma arma da época. E eu tenho algumas armas antigas em casa. E daí, como que ele levava a pólvora? Era num chifre. Isso deve ter assistido filmes norte-americanos que os caras levam a pólvora num chifre, né? E quando se caçava, eu cacei muito na juventude, caçava uns veados e coisa. Para chamar os cachorros havia uma trompa. Isso tu vai ver nos quadros lá da Europa medieval, né? Daí eu procurei uma que eu sabia que tinha, peguei pela internet, fiz uma, tá lá, vai tirar fotografia e coisas assim. Olha só, vai... Pra matar o tempo também, né? Matar o tempo, tem o que fazer, né? Não pode... Tem muita gente que com 80 anos, 70 anos, 60 me aposentei e vou ficar parado. Não pode, tem que fazer girar a cuca, né? A minha sogra morreu com 96 anos, lúcida. Nos últimos dias não, né? 1 semana, 2 ela ficou. 96 anos, ela lá do Rio Grande e veio morar aqui em 50. Ela lia todo dia de manhã, eu lia o JB. Sim. Todo dia de manhã eu levanto e vou pegar lá aquele de trás de madrugada. Lia o JB, depois ela levantava, ela lia o jornal e às vezes comentava notícias que eu tinha passado batido. O que é isso? Exercitou a memória. Exercitou a memória. É isso que o senhor está dizendo. Vou parar. Nós temos um pessoal que joga baralho por aí. Tem uns senhores bem mais velhos que eu, jogando baralho com 92, 93 anos, nem óculos está usando. Isso é viver a vida. Viver a vida. Bom, eu já volto para encerrar com o senhor, mas então, Maiara, muito obrigado primeiro por a semana passada nos dar a oportunidade de contar um pouquinho da história das mulheres, fazer o programa especial e também de indicar o seu Darcy aqui para a gente vir fazer. E daí chegamos aqui na praça, vi aqui um material, um produto aqui. Muito obrigado. E o que representa isso aqui que você colocou aqui para quem está nos assistindo aqui? O que representa? Então, seu Hélio, quero agradecer, né, ao senhor por ter vindo aqui fazer esse trabalho maravilhoso com a gente, a entrevista com as nossas pioneiras e com o nosso historiador pioneiro aqui também, o Prof. Darcy, né? E quando nós conversamos que seria um papo com os pioneiros, então no Departamento de Cultura nós temos essa obra de arte, né? Ela foi feita por um artista nosso aqui, o Jefferson, e ele fez como contrapartida para a Lei Paulo Gustavo, né?
E a ideia dele era representar justamente sobre o que nós estamos conversando hoje, sobre os tempos de antigamente, né? Então ele fez uma mini maquete aqui, isso, de como eram feitos, né, os trabalhos antigamente, como o Prof. Darcy narrou, né? Porque hoje a criançada, se a gente contar, eles não conseguem visualizar, né? Então, através dessa maquete aqui, dá para entender um pouquinho de como era feito o trabalho manual, né? Principalmente na questão rural. Então, trouxe aqui para representar um pouco, além de ser, né, o trabalho do nosso próprio artista. Olha, o artista aqui de Renascença, aqui também tem outro trabalho aqui também, né? Você trouxe aqui para deixar um cenário um pouquinho mais, né, importante para nós, porque é um programa de história, né, de vivência, isso é importante, né? Chimarrão que as pessoas costumam tomar e tudo mais, então, e daí? E tu viu que o sonho dele é construir um museu aqui. Sim, com certeza, né? Então, isso é algo que com certeza nós podemos trabalhar, correr atrás, né? Que com certeza seria algo muito importante aqui para o nosso município. Assim como, claro, as memórias, né? Que hoje nós deixamos gravados aqui com a ajuda do senhor. Então, sem o senhor, isso não estaria acontecendo. Nós vamos, inclusive, me coloca à disposição, ter mais história. Eu tenho esse trabalho que a gente faz, eu gosto muito. Não sou professor de história, porque não tive a oportunidade de estudar, mas a minha escola é a escola do mundo e eu aprendi muito hoje com o seu Darcy. Então a gente também se coloca à disposição para ser um parceiro de vocês para isso aí. Com certeza, né, seu Hélio? Então já havíamos conversado para estar dando sequência aqui nesse nosso Papo na Varanda para documentar, né, aqui toda a história do nosso município. O Prof. Darcy já fez isso muito bem através dos seus livros, né? Mas agora também trazendo nessa parte, né? Com áudio e vídeo, né? Isso, com certeza. E eu sou, né, hoje estou atuando como diretora da cultura, mas também sou historiadora como profissão. Sim. E o Prof. Darcy, sempre que necessitei de todo e qualquer material, corria lá para o Prof. Darcy, então com certeza é e sempre será aqui o nosso historiador. Que né? bom, que bom. Professor Darcy, que maravilha o senhor contar um pouco da história, eu fico muito feliz. Já havia falado do seu nome há muito tempo, porque eu sou muito amigo do Ivo, e também a gente faz um trabalho, o JB faz um trabalho também na minha casa, além de eu ter ele nas emissoras, na Rádio Ampere e na Interativa todo dia, ele tem uma assinatura, ele vai para minha caixinha. O Ivo, o pessoal do Jornal do Beltrão, faz um trabalho maravilhoso nessa área também, né, professor? Desde que eu saí o jornal, nós assinamos, aliás, a assinatura está no nome da minha filha. Eu ainda sou do tempo antigo, gosto de levantar cedo, quando tá uma cuia, duas de chimarrão, dar uma lida no jornal, né? A internet o senhor acha muita coisa, mas também existe muita fake, né, que dizem. Exato. Muita mentira, tem muita mentira, tem bastante que está faltando, mas parece falta de formação, educação, exatamente, né? O pessoal não tem educação, uma coisa. Na verdade, nós estamos num país em que as nossas leis são muito brandas, né? As leis são muito brandas. O camarada passa aí na rua, quebra uma placa de sinalização só por prazer de quebrar, tacar fogo no mendigo, né? Na rua, só para quebrar. Se fosse uma punição mais severa, pensaria duas vezes. A sociedade, infelizmente, nós estamos virando reféns, né? Exato. Refém. Ou em cidade grande, quem está na cadeia é os donos de casa. Tudo não dentro de uma grade, porque é capaz na hora pode entrar um maluco lá dentro, né? Exato. Então, para mim, é complicado, acho complicado. Tá bom. Professor Darcy, daria para nós gravar mais uns 5 papos na varanda aqui. Quero agradecer ao senhor por me dar a oportunidade, agradecer a Deus, né, por me dar a oportunidade de aprender com essas pessoas, né, que eu também já tenho uma idadezinha mais ou menos, já aprendi muito, mas cada dia um aprendizado na vida, né? A vida é uma das melhores escolas. Escola né? do mundo, como dizia o Gildo de Freitas. Escola do mundo você vai aprendendo. Claro que aprende o bom e o ruim, né? O bom e o ruim. Aí você tem que saber separar e principalmente tirar a lição necessária em cima do que você está vendo, né? Exato. Muito obrigado, professor, dar esse depoimento importante para nós e também pelo livro que eu vou ler com muito carinho, né? Muito obrigado. E quando tiver outro próximo aí, a gente vai contar também a história em áudio e vídeo
para os nossos ouvintes e para aqueles que nos assistem também. O senhor disse que gosta de música gaúcha, né? É isso? É uma música tradicionalista. Tradicionalista. Né? Música do Rio Grande. Do Rio Grande. Cheirinha, Gildo de Freitas, os Monarca, perdemos outro dia o Gildinho, Serranos, esse povo todo aí. Para mim, mais o Magrão ali. Oswaldir e Carlos Magrão, né? As músicas dele são bem tradicionalistas. O Magrão agora tá cantando sozinho, separou com... Mas é bonito. Tá bom também, tá bom. Então, nós vamos encerrar aí com Oswaldir e Carlos Magrão, Querência Amada, que é um hino, é o segundo hino do Rio Grande, esta música aqui. E alguns jogos, tanto do Inter como do Grêmio, o pessoal às vezes canta o Querência Amada. Ela é uma letra do Teixeirinha que diz tudo também sobre a vida, né? Isso mesmo. Vamos mandar para quem essa música então, professor? Para todos que vieram morar em Renascença. Tá bom então, meus amigos. Encerramos mais um Papo na Varanda, hoje em Renascença, aqui na Praça Central. Agradeço mais uma vez a Maiara, né, que programou e vai programar mais Papo na Varanda para a gente vir aqui. E a gente vem e faz com muito carinho esse trabalho. Fica então encerrando e agradeço também, claro, a nossa prefeita, a vice-prefeita, toda a estrutura que eles dão para a gente aqui, para a gente fazer esse trabalho. Um abraço a todos e fica encerrando a música Querência Amada com Oswaldir e Carlos Magrão. Até o próximo final de semana, se Deus quiser.